Amém, irmãos? Glória a Deus por mais uma celebração, glória a Deus por Deus já estar nos falando através do louvor. E é sempre uma alegria, uma honra poder trazer a palavra para a igreja. Então, gostaria de saudar, se tem algum visitante em nosso meio, alguém que veio conhecer a igreja pela primeira vez hoje. Eu só gostaria que fizesse um sinal com a sua mão. Temos alguém? Amém. Nosso pessoal de integração vai entregar um cartãozinho, a gente pede que vocês preencham e deixem em cima de um tonel azul que tem lá, que a gente vai entrar em contato, a gente quer conhecer melhor vocês. Vocês são resposta de oração na nossa igreja. Então a gente está no ano da fidelidade, um ano que Deus já tem nos falado fortemente. E começamos na série Esperança, uma série que veio trazer esperança aos nossos corações, onde a primeira palavra, a pastora Cintia abriu a série, focando bastante na questão de nós nos santificarmos, O presbítero Ana, semana passada, trouxe relacionado a nós mantermos firme a nossa esperança. E hoje a gente vai ver o tema que são pessoas que inspiram esperança. E o quão importante é nós, como pessoas, transmitir a esperança que Cristo nos dá. O nosso texto base é um texto que está escrito em 2 Coríntios 1:7, que fala: desse modo, a esperança que temos em vocês está firme, pois sabemos que, assim como vocês tomam parte do nosso sofrimento, assim também recebem a ajuda que Deus dá. Amém, irmãos? Pode aplaudir esse texto? É um texto que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, e eu acho interessante a gente pensar um pouco sobre quem era a igreja de Corinto antes, Se a gente for ver, existem 2 cartas na Bíblia, destinadas à igreja de Corinto, e a gente vê que foi uma igreja que deu bastante trabalho para Paulo. Eu fico imaginando se Paulo tivesse rede social naquela época, a cada 15 minutos chegar lá um WhatsApp, alguma coisa lá, de Corinto, chamando, pastor, E o pastor lá resolve lá, de repente, Paulo, Timóteo, vamos tomar um café? No meio do café chega lá, pastor, Era uma igreja que Paulo, teve que talvez chamar, tem que escrever 2 cartas para vocês, Vamos registrar tudo que vocês têm que, trabalhar em amor. Mas ao mesmo tempo que Corinto tinha, digamos, esse lado de ser trabalhado, Corinto era uma igreja ativa. E foi isso que Paulo enxergou nesse texto quando falou aos irmãos, vocês me trazem esperança. Paulo enxergou uma igreja que estava trabalhando. Se a gente for seguir os versículos, no versículo 11 fala que era uma igreja que colocava Paulo nas suas orações. No versículo 24 a gente encontra Paulo dizendo que é uma igreja que está firme em Deus. E com tudo isso, a gente vê que essa esperança de Paulo era concretizada naqueles irmãos. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que parece que está ao contrário. Se a gente for ver, quem devia estar levando esperança, talvez seria Paulo aos irmãos. Talvez seria uma igreja de Corinto, uma carta de Corinto para Paulo, Paulo, obrigado por tu estar nos inspirando. Mas a gente vê aqui justamente o contrário. Uma carta de Paulo aos irmãos, dizendo, obrigado por vocês estarem inspirando esperança em mim. E isso prova e nos mostra que Deus, Ele quer que todos nós transmitimos a esperança de Cristo. Não somente líderes, pastores, ministros ou pessoas que têm algum cargo eclesiástico, não. Deus deseja que todos possam transmitir essa esperança. E baseado nisso, irmãos, nós vamos ver essa noite 3 características de pessoas que inspiram esperança. E a primeira característica de pessoas que inspiram esperança, que são pessoas que se permitem ser transformadas. A transformação ela é validada quando os frutos são vistos. Que foi justamente o que a gente viu nesse contexto, Paulo estava enxergando em Corinto uma igreja que estava ativa, e por eles estarem ativos, por eles estarem frutificando, Paulo enxergou aquela transformação na igreja. Da mesma forma nós, quando a gente decide ser transformado, se permite ser transformado por Deus, o que vai validar isso é os nossos frutos, o que a outra pessoa vai enxergar dessa transformação. De enxergar, nossa, o Pedro era assim, hoje ele é assado.
né? Ele conseguiu mudar. A vida que ele tinha antes já não é mais a mesma. E é interessante a gente pensar que o primeiro passo para a gente se permitir ser transformado é justamente se permitir. Pode parecer estranho, né? Mas quando a gente pensa que se permitir envolve o confiar, não sei se alguém já permitiu alguém fazer algo, né? Para si, ou para sua casa, ou numa tarefa e disse, tu pode fazer do teu jeito, estou te permitindo fazer aqui, faz como tu achar melhor. E aí tu sai da presença daquela pessoa e de repente tu volta, ela fez como ela achou melhor. Tu não estava mais no controle. E quando a gente fala, Deus, eis-me aqui, né? Eis que teu servo ouve, né? Usa-me, me transforma. A gente tem que entender que não é mais a gente que está no controle, é Deus que vai nos controlar o caminho que a gente deve seguir. A transformação não é dita por nós, é dita por Deus. Então, essa primeira questão é importante a gente entender, de nós querermos ser transformados e de nós abrirmos mão do que nós achamos para viver o que Deus quer para nossas vidas.